Na sua segunda vida, Jesus será o seu advogado ou vai ser o juiz que vai te julgar? Todos os que se convertem ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, quando a alma sair do corpo, com a morte do corpo, irão comparecer perante Jesus Cristo, porém não serão julgados e condenados por Jesus Cristo, porque se arrependeram dos pecados, e se confessaram para Jesus, e também se batizaram do jeito que Jesus Cristo mandou fazer o batismo, que está escrito no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 19, Jesus disse assim: ensinai a todos, batizai os que creem, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Esse é o verdadeiro batismo que Jesus ensinou. Jesus não mandou batizar bebê. Criança não tem pecados para se perdoar. Criança, quando morre, vai direto para o céu. Adulto tem que se batizar para ser salvo do fogo do inferno. Na sua Bíblia também está escrito assim. Então por que é que você não quer crer no que você está ouvindo? Quando o ser humano passa pelo plano de salvação que Jesus Cristo deixou escrito no verdadeiro Evangelho dele, Jesus Cristo o inocenta de todos os pecados que o ser humano praticou na terra, não importa que tipo de pecados que o pecador praticou na terra, Jesus perdoa todos os pecados praticados pelo pecador arrependido. Deus deixou para Jesus absolver, ou condenar os que não querem se converter ao verdadeiro Evangelho dele. Para os que se convertem ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, Jesus será o advogado do pecador arrependido perante Deus. Vamos ler no livro de 1 João, capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Jesus é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda a injustiça. O apóstolo João deixou bem claro que tem que confessar os pecados praticados, mas tem que confessar para Jesus Cristo, e não para homens. Homens não podem perdoar pecados. Quem se confessa para homens vai morar no inferno depois da morte do corpo. Jesus é o único que pode nos purificar de todos os pecados. O sangue inocente que Jesus derramou na cruz do Calvário foi para purificar o pecador arrependido que não quer ir morar no inferno depois da morte do corpo. Todos os que não querem ser purificados por Jesus irão morar no inferno, 100% de certeza. Jesus purifica o pecador arrependido e o leva para ir morar no paraíso de Deus, 100% de certeza. Foi Jesus Cristo que fez a promessa. Ele vai cumprir a sua promessa para os que se convertem ao verdadeiro Evangelho dele. Para os que não querem se converter ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, Jesus será o juiz que vai julgar a todos. Vamos ler no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 7 ao 12. A vós que sois atribulados, descanso convosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus, e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição, perante a face do Senhor Jesus na glória do seu poder, quando ele vier para ser glorificado nos seus discípulos, e para se fazer admirável naquele dia, em todos os que creem. Nós também rogamos sempre por vós,
para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade, e a obra da vossa fé com poder, para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado, e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. No versículo 7, o apóstolo Paulo escreveu que irá chegar a hora que Jesus vai julgar e condenar todos os que não querem abandonar os pecados, não querem se converter ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. No versículo 8, o apóstolo Paulo escreveu que Jesus Cristo irá vir como labareda de fogo tomando vingança contra todos os que não obedecem o verdadeiro evangelho dele. Versículo 9: todos os que não querem se converter irão receber o castigo eterno por Jesus Cristo. Jesus será o juiz que vai julgar e condenar os que preferem levar uma vida de pecados, não querem abandonar a prostituição, não querem abandonar os vícios, se recusam a abandonar a crença em deuses feitos de gesso, que não andam, não veem, não ouvem. As imagens de esculturas não poderão fazer nada para proteger os que creem nelas, quando Jesus Cristo vier para dar a sentença para os que recusam o perdão de Jesus Cristo. Pense nisso, ouvinte. Jesus quer que todos se salvem. Vamos ler no livro de 1 Timóteo, capítulo 4. Jesus quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. A verdade é o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Não adianta seguir um evangelho paralelo, inventado pelos falsos profetas que deturpam a palavra de Deus. Não creia no que os falsos profetas ensinam. Os falsos profetas ensinam que o inferno não existe, e que o ser humano não tem alma. Jesus disse que o inferno existe. Vamos ler no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 28. Jesus disse assim: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei, antes, aquele que pode lançar no inferno a alma, também o corpo. Prova que o inferno existe, prova que o ser humano tem alma. Os que preferem levar uma vida de pecados serão lançados no inferno sem Deus. Os pecados trazem prazer para a carne, os vícios trazem prazer para a carne, mas as consequências dos pecados chegam. Mais cedo ou mais tarde, as consequências irão chegar, e será para sempre no inferno sem Deus. Cada um escolhe onde quer passar a sua eternidade, com Jesus no paraíso de Deus, ou no inferno de fogo ardente. Prezado ouvinte, Jesus quer ser o seu advogado perante Deus. Para isso você tem que se arrepender dos pecados. Você tem que se confessar para Jesus Cristo. Você tem que fazer o batismo que Jesus mandou você fazer. Leia na sua Bíblia, livro de Marcos, capítulo 16, versículos 15 ao 16. Jesus deixou escrito para você assim: pregai o Evangelho, quem crer e se batizar será salvo. Quem não crer será condenado a ir morar no inferno sem Deus. Procure uma verdadeira igreja evangélica, faça o verdadeiro batismo que Jesus mandou você fazer. Tem pastor trambiqueiro da fé, que usa a Bíblia para inventar campanhas para tirar o dinheiro dos ingênuos. Porém tem pastores de verdade que se preocupam em salvar as almas que caminham rumo ao inferno sem Deus. Nem todos são trigo, mas também nem todos são joio.
Você tem que procurar a sua salvação, faça isso logo. Você não sabe se amanhã estará prestando contas a Jesus Cristo das suas atitudes praticadas na terra.